Boa, Everton. E se a gente falou de estreia do Cruzeiro quarta, meio que tentou montar um provável time, quarta também tem o Atlético em campo, hein? Joga lá em Nova Lima, jogo 7 da noite, enfrenta o Vila Nova. E aí, para essa partida, eu imagino que o Turco Mohamed não vai utilizar aquela escalação principal. Jogadores de transição, jogadores que atuaram menos e tudo. Quem está de fora e que era até cotado para ser titular é o Savinho. Ele testou positivo para a Covid-19, está assintomático, sendo acompanhado pelo departamento médico. A gente torce para a recuperação do jogador. E aí, Gomit, o que dá para imaginar desse Atlético? Quem que deve atuar? Quem pode ter oportunidade? Algum desses reforços já pode chegar jogando? Ademir, daqui a pouco a gente vai mostrar até o Fábio Gomes, enfim. Quem pode, na sua opinião, atuar aí na quarta-feira nessa equipe meio mesclada do Atlético? Bom, André, eu sou para fazer um bolão aí, dar um palpite. Eu acredito que dos contratados, o Ademir, eu acredito que jogue ainda como titular, né? E aí o Guilherme Castilho também, o Vitor Mendes. A questão é que, com a chegada de um novo técnico, né? Foi o que a gente debateu muito aqui depois da saída do Cuca e a contratação do Antônio Mohamed. É diferente, né? Se o Atlético estivesse vivendo uma sequência de 2021 para 2022, com o mesmo técnico, que já tem as avaliações dele já com relação ao elenco, sobre o que ele pode tirar de cada jogador, sobre como ele pode usar e onde ele pode usar cada atleta dependendo do adversário. Enfim, como eles se ambientaram melhor dentro da ideia que tinha o Cuca, né? Seria bem diferente, né? Eu acho que esse início de temporada, o Atlético preservaria da mesma forma os jogadores que mais atuaram em 2021, mas aí o Cuca iria olhar com calma e de perto, né? Tanto em treino como em jogo, a performance do Castilho, do Vitor Mendes, do próprio Ademir. Por mais que o Antônio Mohamed deva ter se debruçado aí, né? Gastado boas horas para assistir alguns jogos do Atlético da temporada passada, tentar ali enxergar o que ele pode manter com relação a como a equipe se defendia, como atacava. Mas isso é diferente dele fazer o time, na prática, continuar jogando de uma determinada maneira, né? Mas agora o Atlético começa do zero, né? Vamos dizer assim, o Atlético começa do zero. O Atlético ele vai iniciar um novo processo. Como a gente falou lá atrás, que haveria uma ruptura bem grande sobre o que os jogadores eram acostumados com o Sampaoli, e aí veio o Cuca, que... Se a gente fizer uma retrospectiva aí, nos primeiros jogos do Atlético ali, do Campeonato Mineiro, a partir da 5ª rodada, que o Cuca assumiu o time, início da fase de grupos da Libertadores, né? Não foi em apenas uma coletiva que o Cuca, em mais de uma oportunidade, sempre frisava a questão do quanto ele pensa o futebol diferente do Sampaoli. Ele não cansava de falar isso, né? Do time no ano passado, 2020, na verdade, jogar da questão mais posicional, que ele gosta dos jogadores tendo mais liberdade, se aproximarem mais da bola, etc. Quando as atuações não eram, talvez, como o torcedor esperava já naquele momento. Vai acontecer a mesma coisa agora, André. Pode ser que por não ser uma ruptura tão grande, porque a gente pode dizer que do Turco Mohamed para o Cuca tem mais semelhanças do que tinha o Cuca com o Sampaoli, pode ser que esse processo seja mais rápido, mas está começando do zero, né? E aí são garotos que devem ser utilizados na quarta-feira. Tem a questão do idioma, que nós temos de frisar também, né? O quanto que ele tem que apurar a comunicação dele com os jogadores. Enfim, mas eu acho que vai um time bem reserva, André. Mas mesmo assim dá para montar uma equipe bem interessante, porque eu acredito que Dodô jogue. Igor Rabelo, acho que é capaz de jogar. Guga, Caleb... O Guga eu acho que não, sinceramente. Palpite. Tá. Sim, mas Caleb, tem boas opções, né? Tem boas opções. Ademir, o Fábio Gomes eu acho que também apostaria que não. Tem boas opções. Lembrando, você aí de casa, tá valendo camisa oficial do Atlético. Você se inscreve no nosso canal no YouTube, TV Band Minas. Aqui, a camisa do Galo. E aí, quando a gente atingir 135 mil, já passamos de 132,
essa camisa vai ser sorteada. Inclusive, eu quero saber então do Vinícius Gris, para quem que ele... Vamos supor que você é o Turco por um dia. Para quem que você daria a camisa de titular para o jogo de quarta-feira? André, eu acho que muita gente vai ser surpreendida nessas primeiras escalações aí do Turco. Imagino que, ao contrário do que a grande maioria pensa, o Atlético vai ter mais titulares do que se imaginava nesse Campeonato Mineiro por conta da mudança de técnico. Acho que é uma oportunidade aí para começar a observar alguns jogadores, né? Não necessariamente, é claro, jogar com força máxima em todos os jogos, não é isso que eu estou dizendo. Mas acho que a gente vai ver os titulares bem antes do que a gente imaginava, né? Se com a continuidade do Cuca a gente imaginava mesmo um Atlético fazendo um campeonato aí praticamente toda a primeira fase, com os garotos, observando bastante aqueles que tiveram menos oportunidade, eu acho que tende a ser bem diferente o planejamento para esse ano com a mudança no comando técnico. Principalmente os jogos em Belo Horizonte, né? Acho que por uma questão mesmo de qualidade de campo e tudo mais, de desgaste de viagem, ele pode preferir usar o time mais titular, né? Aqui em Belo Horizonte, jogar com mais reservas no interior. Mas, enfim, até mesmo nesse primeiro jogo, já contra o Vila Nova, se aparecer aí alguns titulares, para mim não vai ser uma grande surpresa. Porque, assim, no ano passado o Atlético jogou um bom tempo do campeonato com o time todo reserva, mas a gente precisa lembrar que no ano passado houve uma particularidade que foi os jogadores não terem tido férias, né? Então, aqueles que não jogaram tanto, eles de fato emendaram uma temporada na outra, e aqueles que estavam mais desgastados, o Atlético deu ali um período de 15 dias de férias, se eu não estiver enganado. Então, quando eles retornaram das férias, os titulares, o campeonato já estava rolando. Sim. Esse ano isso não aconteceu no Galo, né? Todo mundo se reapresentou no mesmo dia. Então, na teoria, todos estão com as mesmas condições físicas. Então, eu acho que isso também vai contribuir para que a gente tenha aí, não aquele time de garotos, como foi no ano passado, muitas vezes com uma base ali de sub-20 mesmo jogando, mas talvez alguns reservas, mesclando mais, mas acho que os titulares vão aparecer, se não já na quarta-feira, no final de semana. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma